Era uma manhã congelante no Alasca, quando um barista se aproximou da porta do café onde trabalhava. Ele achou que tudo estava normal até perceber que a porta já estava destrancada. O que ele descobriria em seguida transformaria uma simples cafeteria no epicentro de um pesadelo que ninguém poderia imaginar. Essa é a história que vai te perseguir, mesmo depois do vídeo acabar. E aí, sobreviventes, tudo certo? Porque depois desse vídeo, talvez não esteja mais tanto assim. Hoje a gente vai para o Alasca, um lugar frio o suficiente para congelar o rosto e aparentemente a sanidade de algumas pessoas também. Imagina você chegar no trabalho de manhã e perceber que a porta está aberta, mas não foi você quem abriu. Parece cena de filme, né? Só que aconteceu. E o que veio depois foi tão insano que nem roteiristas de terror inventariam. Mas antes de entrar nessa história bizarra, já se inscreve aqui no canal Serial Crimes, ativa o sino e prepara o psicológico, porque aqui a gente só conta o que não te deixa dormir tranquilo à noite, literalmente. Bora nessa? Mas ó, não diga que eu não avisei. Na manhã de 2 de fevereiro de 2012, um jovem saiu de uma estrada em Anchorage, Alasca, para um grande estacionamento coberto de neve. Ele passou por dezenas de carros estacionados até chegar a um popular café chamado Common Grounds. E esse jovem trabalhava como barista lá. Depois de estacionar seu carro, ele caminhou até a entrada dos funcionários desse pequeno prédio e tirou a sua chave para destrancar a porta. Mas quando virou a chave, viu que a porta já estava destrancada. Ele sabia que a garota que havia trabalhado na noite anterior e que seria responsável por trancar a loja era Samantha Koenig, de 18 anos. Embora ela tivesse no trabalho apenas cerca de um mês, parecia muito responsável e nunca havia esquecido de fechar a porta antes. O jovem deixou aquilo para lá, afinal as pessoas cometem erros, e entrou. Imediatamente notou que algumas coisas pareciam fora do lugar, como se Samantha tivesse saído no meio do turno sem arrumar tudo aquilo. Havia guardanapos no chão, toalhas espalhadas, copos ainda fora do lugar. Enquanto esse jovem caminhava em direção à caixa registradora para destrancá-la, ele pensava como Samantha poderia ter sido tão descuidada. Então ele alcançou com a sua chave do caixa e assim como a porta, o caixa já estava destrancado. Quando ele puxou a gaveta, todo o dinheiro havia sumido e foi então que ele soube que haviam sido roubados. Então ele ligou para o chefe. Na noite anterior, a Samantha havia pedido ao namorado Dwayne para buscá-la após seu turno de trabalho. Então ele chegou em frente ao quiosque por volta das 8h30 da noite, que era 30 minutos após o término do turno dela. E o Dwayne havia se atrasado no trabalho, por isso ele estava atrasado. E quando ele chegou lá, ele olhou ao redor do estacionamento e não viu a Samantha em lugar nenhum. E também viu que o café estava totalmente escuro e parecia estar fechado. Então ele saiu do seu caminhão e caminhou até a janela do café. Ele olhou, mas não havia ninguém lá. O Dwayne pensou que Samantha poderia ter ido embora, pois os dois tiveram uma discussão por mensagem de texto mais cedo. Ela o havia acusado de traição e ele havia sido meio indiferente à sua dúvida, como se ele não se importasse. E eles acabaram brigando feio. O Dwayne resolveu voltar para o seu caminhão, pensando que a Samantha poderia ter pegado uma carona para casa com o pai ou com um amigo, e por isso ela não estava lá. Então ele enviou uma mensagem de texto para Samantha, perguntando se ela estava bem, se ela havia chegado em casa, mas após vários minutos sem respostas, ele decidiu que precisava ir até a casa dela e verificar se ela estava lá, se ela realmente estava bem. Alguns minutos depois, ele chegou à casa dela, foi até a porta e o pai dela, James, atendeu. Dwayne explicou que não viu Samantha após o turno dela e só queria ter certeza de que ela estava lá. Mas o James disse que ela não estava e que ele não fazia ideia de onde ela estava. Então os dois homens entraram na cozinha, sentaram-se e começaram a enviar mensagens e ligar para Samantha para tentar descobrir aonde a menina estava. E após alguns minutos, o telefone de Dwayne acendeu e era uma mensagem de texto da Samantha. A mensagem claramente indicava que ela ainda estava muito chateada com ele, mas dizia que precisava de um tempo para pensar e que ficaria com alguns amigos por alguns dias, e se ele poderia avisar o pai dela onde ela estava.
Então Joanne mostrou a mensagem de texto para o James e ele pensou que era uma atitude muito incomum vinda da sua filha. Não tinha sentido ela não falar diretamente com ele, muito menos que ela ignorasse todas as suas ligações e mensagens de texto, quando claramente ele estava preocupado com ela. Os dois homens ficaram acordados até muito tarde, ligando e enviando mensagens, na esperança de obter mais informações de Samantha, mas ela não respondeu. Então, na manhã seguinte, quando nenhum dos homens havia recebido mais mensagens dela, o James foi até o departamento de polícia de Anchorage e registrou um relatório de pessoa desaparecida para sua única filha. E após receber esse relatório de pessoa desaparecida, um oficial do departamento de polícia de Anchorage ligou para o proprietário do café para perguntar sobre essa Samantha, e o proprietário disse que tinha acabado de receber uma ligação do seu barista que estava trabalhando naquela manhã, que o informou que aparentemente havia ocorrido um roubo lá e ninguém conseguia entrar em contato com a Samantha. Ninguém sabia aonde ela estava. E disse que assim que conseguisse as imagens de segurança da noite anterior, as enviaria ao departamento de polícia. Enquanto a polícia aguardava essas imagens, alguns oficiais começaram a ligar para os amigos de Samantha e outros familiares para ver se eles sabiam onde ela estava, mas ninguém sabia de nada. Alguns outros oficiais da polícia foram até o café para ver por si mesmos e quando chegaram lá não havia sinal de luta dentro ou fora do local. Dentro, debaixo do balcão, havia um botão de pânico que não havia sido pressionado. A polícia começou a pensar que Samantha havia roubado o quiosque e depois saído por vontade própria. Mas e se a Samantha estivesse dizendo a verdade, que estava apenas tirando alguns dias para ficar sozinha com os amigos? Então por que nenhum de seus amigos sabia onde ela estava? Essa pergunta foi respondida mais tarde naquele dia, quando o proprietário do café disponibilizou as imagens de segurança. As imagens não tinham áudio e começavam por volta das 8 horas da noite, no dia 1º de fevereiro de 2012, que foi a noite em que Samantha desapareceu. As imagens mostravam Samantha dentro do quiosque trabalhando sozinha. Em algum momento, alguém que não podemos ver porque estava fora do alcance da câmera, se aproximou da janela e fez um pedido. A Samantha se vira para ele, anota o pedido da bebida e se vira para começar a preparar a bebida. Depois de prepará-la, ela se vira para entregá-la a essa pessoa e imediatamente a Samantha recua e levanta as mãos. Segundos depois, ela apaga as luzes dentro do quiosque e em seguida ajoelha-se no chão com as costas para a janela. Ela permanece nessa posição sem falar, sem se mover, por cerca de 1 minuto. Antes de se levantar lentamente e caminhar até a caixa registradora, ela abre, tira algum dinheiro, depois caminha de volta até a janela e parece entregá-lo a uma figura sombria do outro lado da janela. Em seguida, Samantha se vira e ajoelha novamente com as costas para a janela. 2 minutos se passam antes que essa pessoa do lado de fora da janela incline todo o seu corpo superior para dentro do café. Parece amarrar as mãos de Samantha. Como estava escuro dentro do quiosque, as imagens acabam ficando extremamente granuladas e não há como identificar quem é essa figura, embora seja bastante óbvio que é um homem. Ele está usando um grande moletom e um chapéu. Depois que esse homem misterioso termina de amarrar as mãos de Samantha, ele pula através da janela e em seguida fecha a janela atrás dele. Em seguida, ele levanta Samantha, coloca uma arma nas costas dela e a marcha para fora da porta dos funcionários. Em seguida, através do estacionamento até uma caminhonete branca, onde a coloca dentro e sai dirigindo. Nos dias seguintes, a polícia e também o FBI, que havia sido chamado para fazer parte dessa investigação, continuaram batendo em becos sem saída porque não havia nenhuma evidência. Tudo que tinha era o vídeo de vigilância que era granulado demais para dizer quem era o homem que levou a Samantha. Enquanto isso, o pai de Samantha, James, havia reunido o apoio de quase todos os 300 mil habitantes de Anchorage para sair à procura da sua filha. Seus esforços foram tão profundos que atraíram grandes veículos de notícias em todo o país. E de repente a história da sua filha havia chamado a atenção das manchetes nacionais em todos os lugares. Isso levou estranhos a doarem milhares de dólares para financiar uma recompensa para qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro de Samantha. Mas, apesar dessa recompensa crescer de tamanho a cada dia e da mídia nacional de notícias se tornar cada vez mais interessada nesse caso, ninguém se apresentou com informações úteis que levasse a uma pista concreta. Então, em 24 de fevereiro, 3 semanas após o desaparecimento de Samantha e sem notícias dela, Joanne recebeu uma mensagem de texto do telefone de Samantha, direcionando-a a um local específico dentro de um parque público próximo.
Então, Dwayne e James leram a mensagem, compartilharam com o departamento de polícia e em seguida correram para o parque, chegando cerca de 15 minutos antes da polícia. Os dois caminharam através dos portões e começaram a descer a trilha principal, parando em frente a um quadro de avisos. Preso a esse quadro de avisos havia um saco ziplock, dentro do qual havia uma nota de resgate digitada. E na nota de resgate havia uma foto em preto e branco de Samantha. Nessa foto a Samantha parecia meio atordoada, com uma expressão vazia e não estava realmente olhando para a câmera. E nessa foto um homem estava segurando uma cópia do jornal datado de 13 de fevereiro de 2012. Esta era uma foto de prova de vida, onde o sequestrador de Samantha estava segurando aquele jornal para indicar que Samantha estava viva até o dia 13 de fevereiro. E assim, para todos, aquilo foi um alívio, saber que pelo menos na semana anterior ela estava viva. Quanto às exigências dessa nota de resgate, James foi instruído a depositar $30 mil na conta da sua filha imediatamente. E se fizesse isso, ela seria libertada 6 meses depois. Conforme aconselhado pelo FBI, o James depositou uma parte do dinheiro do resgate na conta da sua filha e em seguida o FBI apenas esperou e observou, porque sabiam que se alguém tentasse sacar esse dinheiro dessa conta, eles poderiam rastrear para onde o cartão estava. Então, alguns dias depois, 3 saques separados foram feitos dentro de Anchorage. Mas cada vez que o FBI recebia uma notificação sobre um desses saques, eles corriam para o local e a pessoa que tentava fazer o saque já havia ido embora. E quando puxavam as imagens de segurança desses 3 caixas eletrônicos diferentes, a pessoa que estava fazendo esses saques era um homem usando uma máscara de esqui e óculos grandes. Então não havia como identificá-lo. E após esses saques, a conta ficou parada por mais de uma semana e nesse tempo não houve notícias de Samantha. Então, em 7 de março, mais saques foram realizados, mas eram no Arizona, depois no Novo México e depois no Texas. Daí, novamente, as autoridades corriam para esses caixas eletrônicos, mas chegavam logo após o homem mascarado com óculos ter acabado de sair. Mas dessa vez, em uma dessas imagens de vigilância de um dos caixas eletrônicos do Texas, eles avistaram um carro em que esse homem estava entrando antes de sair e o viram sair indo para o leste, uma rodovia do Texas. Então as autoridades de lá foram instruídas a ficarem atentas a esse carro específico, nessa parte ali do Texas. Foi então que 13 de março um patrulheiro do Texas avistou o carro estacionado em um estacionamento de hotel. Ele esperou nas proximidades até que um homem na casa dos 30 anos saiu de um dos quartos do hotel, desceu e entrou no carro. Então esse patrulheiro apenas o seguiu e procurou qualquer motivo para pará-lo. Enquanto ele apontava o seu radar para esse homem, notou que ele estava a 2 km por hora acima do limite da velocidade. Então ele parou. O patrulheiro saiu, caminhou até a janela do lado do motorista, que já estava aberta, e o homem estava bem calmo. O patrulheiro pediu sua carteira de motorista e o homem entregou uma carteira de motorista do Alasca. Seu nome era Israel Case. Ele tinha 34 anos e morava em Anchorage. O patrulheiro sabia que era esse o homem. Ele chamou o reforço e pouco depois estavam revistando o carro de Case. No porta-malas encontraram uma máscara de esqui junto com outras roupas que combinavam com a descrição do homem que estava fazendo saques desses diferentes caixas eletrônicos. Também encontraram uma arma, bem como o celular e o cartão de débito de Samantha. Após Case ser preso e levado à custódia, ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento da menina, mas após ser apresentado as evidências esmagadoras que sugeriram o contrário, ele cedeu e disse que contaria a eles toda a história do que aconteceu com Samantha. Mas eles tinham que conseguir para ele um café americano, um Snickers de manteiga de amendoim e um charuto. Uma vez que ele teve todos esses itens, ele começou a falar, e o que ele disse foi tão perturbador que o FBI ainda não liberou a transcrição completa de sua confissão. Então aqui está a versão dos eventos baseado no que foi tornado público. Em 1º de fevereiro de 2012, Case decidiu que iria roubar o café Common Ground, e ele caminhou até a janela esperando que houvesse algum adolescente trabalhando dentro e viu a Samantha. E ele pediu a ela um café americano. Enquanto ela se virava para fazer a sua bebida, de repente o seu plano mudou. Não apenas ele iria roubar o dinheiro de dentro desse café, mas ele decidiu que iria também sequestrar a Samantha.
E quando ela se virou de volta com a sua bebida e a entregou a ele puxou sua arma e apontou para ela, dizendo que aquilo era um assalto. Foi quando ela recuou e levantou a mão. Então ela se virou, ele amarrou as suas mãos, pulou de volta para dentro e em seguida disse que após fechar a janela, enfiou guardanapos dentro da boca dela para que ela não pudesse fazer nenhum som. E em seguida marchou pela porta para fora até seu carro e foi embora. Uma vez dentro do veículo, ele tirou os guardanapos da boca dela e disse que se ela tentasse escapar ou se tentasse chamar a atenção de alguém, ele a mataria. E assim, ele disse que ela era muito obediente, que ela estava muito assustada. E em algum momento, o Case esticou o braço e pegou o telefone dela e enviou a mensagem de texto para o namorado dela, informando que ela passaria alguns dias com os amigos e que ele deveria avisar o pai dela. E em seguida, Case disse a Samantha que a manteria como refém e tentaria pegar algum dinheiro de resgate. Samantha disse a Case que sua família era muito pobre e que ele não conseguiria muito dinheiro deles. E ele respondeu para ela que não se preocupasse, que sabia que eles levantariam dinheiro e encontrariam uma maneira. Em seguida, eles dirigiram por várias horas. Por volta da meia-noite, o Case fez seu caminho de volta para casa e entrou na garagem. Virou-se para Samantha e a fez deitar no banco de trás, cobrindo-a com uma lona e dizendo que se ela tentasse escapar, ele a mataria. Em seguida, o Case saiu e entrou em sua casa, onde a sua filha de 10 anos e a sua namorada estavam dormindo profundamente. Ele saiu de casa, voltou para seu carro, colocou uma venda nos olhos da Samantha e a levou pela garagem até o seu galpão. Uma vez lá dentro, ele sentou num balde virado no fundo do galpão e em seguida colocou uma corda ao redor do pescoço dela, ancorando cada extremidade da corda na parede para que ela ficasse presa à parede. E em seguida o Case ligou o rádio no volume máximo para garantir que mascarasse qualquer ruído que ela pudesse fazer. E em seguida ele lhe deu alguns cigarros para fumar e disse que tudo ficaria bem para ela relaxar, que ele conseguiria o dinheiro do resgate da família dela e assim que isso fosse feito, ele a deixaria ir. Então ele ligou alguns aquecedores para manter o espaço quente e em seguida saiu, trancou a porta e voltou para dentro da casa e verificou novamente se a sua filha e a sua namorada estavam realmente dormindo. Ele começou a beber um pouco de vinho e relaxar. E depois de um tempo, ele pegou um copo de água, voltou para o galpão, deu água para Samantha e ela perguntou se ele havia falado com seu pai, se havia resolvido a situação do resgate e Case disse a ela que sim, que havia falado com seu pai, que tudo estava dando certo, que ele levantaria o dinheiro e que eles a tirariam dali, que tudo estava indo exatamente conforme o plano. Depois disso, ele caminhou até Samantha e desaparafusou as duas âncoras que seguravam aquela corda contra a garganta dela e em seguida cortou as amarras de plástico nos pulsos dela, permitindo que ela relaxasse e pudesse se sentar. Era muito óbvio que Samantha estava aliviada, seu pesadelo estava prestes a terminar. Mas segundos depois, Case a agarrou de forma muito agressiva e a amarrou novamente, dessa vez de forma muito mais apertada. Havia sido um truque cruel quando ele cortou as suas algemas e desfez seu laço no pescoço. Ele só queria ver o que ela faria se achasse que estava sendo libertada, quando na realidade ele nunca deixaria ir. Não havia resgate, ele não havia falado com o pai dela, tudo era uma grande mentira. Case disse aos investigadores que enquanto amarrava pela segunda vez, olhou para o rosto dela e ela sabia o que estava prestes a acontecer. Depois que Case a amarrou, ele saiu do galpão e o trancou atrás de si. Entrou para verificar mais uma vez se a sua filha de 10 anos e a sua namorada ainda estavam dormindo. Quando ele voltou ao galpão, olhou para Samantha e ela estava aterrorizada. Ele caminhou até ela e começou a agredi-la, e depois que terminou, enquanto se vestia novamente, a Samantha olhou para ele e perguntou se ele a mataria. E ele disse que sim. Enquanto ele colocava suas luvas de couro, ela tentou convencê-lo a não fazer aquilo, mas ele disse que não havia outro jeito. Pouco antes das 4 horas da manhã, Case enfiou uma faca nas costas de Samantha antes de estrangulá-la até que ela parasse de se mover. Ele disse aos investigadores que ela não fez nenhum som e depois que ela estava morta, Case saiu do galpão e o trancou atrás de si. Entrou em sua casa, tomou banho, depois acordou sua filha e disse a ela para começar a se arrumar, pois logo sairiam para o aeroporto. Enquanto a sua filha se arrumava, Case voltou ao galpão, entrou, enrolou o corpo da Samantha em uma lona,
desligou os aquecedores, apagou as luzes, desligou a música e em seguida trancou o galpão com 2 voltas e voltou para dentro da casa para fazer o café da manhã para sua filha. E às 5 horas da manhã, o táxi chegou à casa e Casey e a sua filha entraram e foram para o aeroporto e em seguida para Nova Orleans, onde fizeram um cruzeiro de 2 semanas. E depois que eles voltaram, o Casey entrou no galpão, desenrolou Samantha da sua lona e, segundo ele, ela ainda parecia bastante viva. Então ele a vestiu com algumas roupas novas, colocou muita maquiagem no rosto dela, trançou seu cabelo e em seguida costurou suas pálpebras abertas para dar a impressão de que ela estava viva e alerta. E em seguida segurou uma cópia do Anchorage Daily News ao lado dela e tirou várias fotos, criando aquela foto de prova de vida para a nota de resgate. Depois que tirou essas fotos, ele cortou o corpo dela em pedaços e em seguida descartou-a em um lago congelado próximo. A verdade é que Samantha não foi a primeira vítima de Israel Case. Ele era, na verdade, um assassino em série que caçava pessoas completamente aleatórias porque gostava de vê-las morrer. Ao longo dos anos, ele havia escondido o que chamava de kits de assassinato por todo os Estados Unidos, que eram esses esconderijos cheios de armas e outras ferramentas projetadas para capturar e matar pessoas. Dessa forma, não importava onde ele estivesse no país, quando ele tinha vontade de sair para matar, ele matava. Casey disse aos investigadores que assim que viu Samantha dentro daquele quiosque de café, instantaneamente soube que a mataria. Tudo sobre o resgate, o roubo, tudo era apenas uma mentira para mantê-la na linha, para dar a ela alguma esperança de que pudesse sair viva disso, quando na realidade, no segundo em que ela saiu pelas portas daquele café, ela já estava morta. Ele admitiu ter matado Samantha, bem como um casal mais velho em Vermont, mas tirou a própria vida em uma cela de prisão em dezembro de 2012, antes de nomear quaisquer outras vítimas. E assim até hoje não temos ideia de quantas pessoas ele matou. E é isso. Israel Keyes, um serial killer metódico, frio, covarde, que conseguiu enganar o FBI, a própria família e boa parte dos Estados Unidos por anos. Um monstro que não só matou a Samantha, como ainda foi capaz de sorrir para as câmeras e cantar música country enquanto falava dos crimes. Ah, e um detalhe, ele queria virar uma lenda do crime. Pois bem, Israel, você virou. Só que não do jeito que você queria. Hoje o seu nome está gravado na internet como um manual ambulante de psicopatia com Wi-Fi. E antes que alguém pense, mas ele se matou na cadeia, coitado. Relaxa, nenhuma lágrima foi derramada aqui. Só uma caneta preta riscando o nome de mais um doente a menos nesse mundo. E se isso te deixou revoltado também, deixa o like, comenta aí o que mais te chocou nesse caso e compartilha com alguém que ainda acha que serial killers têm um lado humano. Aqui é o Serial Crimes, onde as histórias são reais e os monstros também. Até o próximo pesadelo.